o pessoal do blog, é um prazer estar aqui com vocês hoje. A primeira pergunta que eu vou responder, que foi me feita, é o que eu acho da renúncia do ex-prefeito Rêmulo Aloísio. Pegou, na verdade, todo mundo de surpresa, não é? Eu acho que é mais um retrato da irresponsabilidade das nossas administrações em Paraíso, onde as pessoas entram para satisfazer seus próprios interesses, na tentativa de acertar a sua própria vida, faz um governo desastroso contra o povo, espoliando a cidade e depois, de uma forma irresponsável, passa a bola para o outro grupo político que também repete os mesmos desmandos há muitos anos em Paraíso. Bom, um dos problemas que nós temos em Paraíso é o trânsito, é a mobilidade urbana. E não é só em Paraíso, em diversas cidades. Isso, inclusive, é um indicativo da ascensão social que houve nos últimos governos, né, do Partido dos Trabalhadores, do PT. Muitas pessoas compraram carros, puseram comprar as suas motos, e isso congestionou o trânsito das cidades grandes e das cidades médias. Eu acho que nós temos que tomar soluções para possibilitar a melhoria da mobilidade. Nós temos que associar a rotatividade no centro da cidade, nas principais ruas da cidade, mas tomar muito cuidado para não estender a Zona Azul de forma a inviabilizar o comércio ou a dificultar o comércio. E ao mesmo tempo que nós temos que ter a rotatividade de carros estacionados nas ruas da cidade, para evitar que uma pessoa coloque o carro de manhã e só tire à tarde, se prejudicando inclusive a mobilidade das pessoas, nós temos também que investir muito nas linhas de ônibus, no transporte público. O Paraíso precisa aumentar o número de ônibus, a circulação de ônibus e servir melhor os bairros. É uma coisa que com certeza, uma medida que com certeza nós vamos tomar. Reavaliar a extensão da área azul é fundamental, de forma a não prejudicar as pessoas e não prejudicar o comércio. Mas, ao mesmo tempo, possibilitar a rotatividade dos carros nas principais ruas da cidade, principalmente no entorno das praças principais, Comendador José Honório e Comendador João Alves, e nas ruas Pimenta de Pardo e Placidino Brigagão. Mas investir também em transporte público. Uma questão importante para o Zé Luiz foi a luta contra o pagamento antecipado da taxa de esgoto. E principalmente contra o contrato que foi feito. No contrato que a administração municipal anterior, né, do ex-prefeito Mauro Zanin, que tinha como líder na Câmara e o principal articulador da taxa de esgoto, o seu atual prefeito, inclusive interino, temporário da cidade, o Valquinho. A taxa de esgoto, ela tem sido cobrada para o tratamento de esgoto, para a construção de 3 estações, que não foram construídas, apenas 2 estações, além do tratamento de esgoto em Guardinha e em Termópolis. Esse contrato estabeleceu um aumento escalonado da alíquota que não deveria atingir mais de 75% da conta de água. No entanto, foi feito um aditivo e foi dado o que o juiz disse para os vereadores, inclusive para o Zé Luiz, porque foi o Zé Luiz que entrou com uma ação questionando. Foi feito um aditivo onde o prefeito da cidade decidiria com a Copasa e, portanto, sem a autorização dos vereadores, o aumento da alíquota. E é por isso que hoje nós chegamos a uma alíquota de quase 100%. Isso não estava no contrato original. Um outro problema, uma outra questão que o José Luiz descobriu é que a malha de esgoto da cidade de Paraíso foi vendida para a Copasa, em uma avaliação que também ninguém entende como foi feita, por 4 milhões. Esses 4 milhões é que seriam investidos em Termópolis e em Guardinha. Mas a mesma malha de esgoto na cidade de Guaxupé foi vendida por 8 milhões. Por que Paraíso levou um prejuízo de 4 milhões? Aonde estão esses recursos que não foram investidos em Termópolis e na Guardinha? Por que os vereadores se omitiram em fixar uma alíquota reduzida para a taxa de esgotos?
Somente o vereador e hoje candidato a prefeito José Luiz lutou ao lado do povo contra essa indignidade e contra essa maracutaia nesse contrato que foi firmado entre a administração e a Copasa. Amigos do blog, para diminuir a violência na cidade, nós precisamos investir em arte, em cultura e em esportes. Nós precisamos, desde o início, dar uma formação humanista para as pessoas. Eu acredito que a violência, ela é gerada pela falta de afeto e pela falta de amor, pela falta de acolhimento, pela falta de cuidado. Por isso que a melhor prevenção contra a violência é cuidar de nossas crianças, de nossos jovens, com arte, com cultura e com esporte. Mas além disso, nós precisamos da presença, da proteção da Guarda Municipal nas praças, nos bairros. Nós temos um projeto que é a Guarda Amiga. Não é a guarda repressiva, mas é a guarda protetiva. Nós precisamos estar presentes nos bairros, nas praças, principalmente nos locais próximos às escolas, para garantir a segurança da população. Outra coisa que também está relacionada à segurança é o trânsito. Nós não podemos falar de segurança sem falar no planejamento do trânsito. Esse também é uma preocupação, principalmente ao redor das escolas, principalmente nas praças, porque o nosso sonho é trazer as crianças de volta para a rua. Como nós falamos, é preciso reviver as brincadeiras da infância, mas os pais não têm mais tranquilidade, ou seja pela violência urbana, ou seja pela violência do trânsito. Então nós precisamos cuidar desse aspecto. Não uma guarda militarizada e repressiva, mas uma guarda protetiva, uma guarda amiga dos bairros. E também investir bastante em arte e em esporte, porque é isso que traz o jovem e a criança para uma vida saudável, para uma vida sem violência, para construir a sua identidade na paz. Todo o nosso compromisso com o povo de Paraíso é fazer uma política voltada para o social, para aquelas pessoas que mais dependem do Estado. Por isso nós precisamos investir, nós precisamos priorizar a saúde pública, a educação pública, a segurança e o transporte. Nós temos políticas de revitalização dos centros de referência e assistência social. Nós precisamos trazer projetos para Paraíso para alimentar os centros de referência e para estabelecer parcerias com os órgãos da sociedade civil que fazem um trabalho belíssimo na cidade, como a ACA, com o tratamento para as pessoas que estão doentes, para a APAI, que dá uma assistência educativa para as crianças e para os jovens de nossa cidade, para o Lar Pedacinho do Céu, que trata das crianças, e para a Chácara Pedacinho do Céu, que também cuida dos dependentes químicos. Em relação aos dependentes químicos, queremos muito implantar na cidade o projeto que é o de redução de danos, um projeto de acolhimento à pessoa que está dependente de substâncias, de drogas. Nós precisamos resgatar essas pessoas, porque isso é doença. Então, é uma outra questão importante também para fazer o atendimento social. As famílias dos dependentes químicos sofrem muito com esse mal, com essa doença. Por isso que nós precisamos investir em esporte, em educação, em saúde, para que a gente tenha uma política social efetiva em Paraíso. O nosso governo vai ser um governo de prioridade para as questões sociais. Bom, os nossos projetos de governo vão sempre nessa linha do aspecto social. Mas nós temos uma prioridade e sempre alertamos a população de Paraíso, pedimos a solidariedade para a população de Paraíso, que é o cuidado com o funcionalismo público e com o aposentado. Nós precisamos averiguar a dívida de Paraíso, do município, com os funcionários e com os aposentados. Essa situação não pode perdurar. Precisamos também pagar as dívidas com os nossos fornecedores, porque muitos deles são fornecedores de medicamentos, e é esse o motivo que faz com que todas as nossas farmácias, inclusive o CAPS, está destituído de medicamentos básicos e muitas vezes muito baratos para a população.
Nós não podemos deixar nessa situação. Agora, pretendemos fazer uma coordenação entre todas as secretarias. Esse também é um projeto importante do governo. Nós chamamos isso de uma administração transversal. A minha intenção na prefeitura é coordenar essa administração transversal. O que é isso? É fazer com que as secretarias dialoguem. A Secretaria da Saúde tem que dialogar com a Secretaria de Esportes, por exemplo, porque esporte e saúde têm o mesmo objetivo. Nós precisamos fazer com que a Secretaria de Agricultura e Abastecimento também dialogue com a Secretaria de Meio Ambiente e de Saúde, porque nós precisamos evitar agrotóxicos, procurar trazer para a cidade alimentos saudáveis. Nós temos que cuidar da saúde das nossas águas, dos nossos rios. Então, não dá para fazer uma administração fechada em caixinhas, em gavetas. O meio ambiente não dialoga com a educação educação não dialoga com o esporte não dialoga com a saúde não dialoga com os serviços sociais. O que nós pretendemos fazer é uma administração transversal, onde as secretarias estão coordenadas no objetivo de trazer o bem-estar para a população de São Sebastião do Paraíso. Então, Gustavo, dentro dessa lógica de coordenar as ações para que a gente tenha um povo saudável, uma juventude feliz, uma juventude com esperança, nós precisamos priorizar o esporte. E aí é um cuidado muito grande que nós teremos em democratizar a Arena Olímpica, por exemplo. Primeiro, nós precisamos devolver a Arena Olímpica para o esporte. Nós precisamos sediar na Arena Olímpica atividades de formação esportiva, como, por exemplo, a ginástica olímpica para as crianças, além do futsal, além do basquete, e precisamos também revitalizar todos os instrumentos que tem dentro da Arena Olímpica, possibilitando, de fato, um esporte de qualidade na cidade. Nós temos esse grande patrimônio, que é a arena, mas nós temos também um outro grande patrimônio, muitas vezes esquecido, que é a Praça de Esportes. A Praça de Esportes precisa ser revitalizada, ela precisa complementar a Arena Olímpica, revitalizar as piscinas, revitalizar as quadras, revitalizar o campo de futebol, porque é um espaço rico para a cidade. Mas não só isso, nós temos diversas praças, por exemplo, o Complexo de São Genaro. Transformar o Complexo de São Genaro em um centro de fato esportivo ao ar livre, com a pista de skate revitalizada, aumentada, com a pista de bicicross revitalizada, aumentada. Nós precisamos construir também nas regiões, principalmente no São Genaro, mas nas regiões mais planas da cidade, ciclovias para estimular o esporte ao ar livre, a bicicleta. Precisamos instalar nas praças os aparelhos de educação, né, de educação física, os aparelhos para musculação, que é importante principalmente para as pessoas idosas que não podem ficar sedentárias, paradas. Nós precisamos revitalizar Paraíso e as praças de Paraíso, o entorno de Paraíso, para possibilitar as atividades esportivas, mas também fazer de Paraíso um centro de referência do esporte, estimulando que seja feita atividades esportivas estaduais, nacionais, como torneios de basquete, de futsal, na região, no estado, ralis de moto, ralis de jipe. Isso é muito importante, traz turismo para a cidade. Isso é muito importante para o desenvolvimento econômico, para o crescimento da cidade, para a geração de emprego, porque o turismo e o esporte é uma indústria limpa e saudável e ainda qualifica as pessoas. É isso que eu digo, que nós precisamos ter uma administração transversal. Não dá para discutir esporte sem discutir planejamento urbano, revitalização dos nossos espaços públicos. Não dá para discutir esporte sem falar de turismo, sem falar de geração de renda, sem falar de desenvolvimento na cidade, sem falar de saúde, sem falar do acolhimento do jovem, de tirar o jovem da droga, de hábitos que não são saudáveis. Esse é o nosso compromisso. Por isso que o esporte é estratégico e é prioridade dentro do nosso programa de governo.
Quero destacar mais uma vez, um dos grandes patrimônios que nós temos é a Arena Olímpica. Muitos recursos públicos foram ali investidos. Foi uma luta conseguir terminar a Arena Olímpica. Nós temos um espaço de excelência, no entanto, ele é muito mal utilizado. A Arena Olímpica não pode comportar secretarias de governo. Ela tem que ser integralmente dedicada à excelência do esporte. Esse é o nosso compromisso. E temos mais que democratizar esse espaço, levar as crianças pequenas a ter uma formação esportiva nesse espaço maravilhoso que nós temos. E temos que estimular a organização de times da cidade e possibilitar que esses times tenham um espaço adequado para o treinamento. Nós queremos levar o nome de Paraíso para fora, para a região, participar de torneios e trazer para cá troféus e medalhas, mas queremos também convidar, acolher as pessoas, o povo da região, do estado e do Brasil para conhecer a nossa arena e para visitar a nossa cidade. Isso é, mais uma vez frisando, geração de renda, isso é turismo, isso é emprego para as nossas pessoas, para o nosso povo. Na administração do José Luiz, nós queremos estabelecer parcerias. Nós não queremos ter ideias que venham de cima para baixo. Para a gente saber exatamente o que precisa ser feito, nós precisamos de ouvir as pessoas engajadas em atividades sociais, esportivas, culturais em Paraíso. Acredito que a melhor coisa que nós podemos fazer para o esporte amador é nos reunir com frequência com esses times para perguntar o que vocês precisam da prefeitura para viabilizar o seu trabalho e a sua atividade. Nós seremos parceiros de todas as pessoas que têm iniciativa positiva para a nossa cidade. Porque a prefeitura, ela não só vai gerir, mas também vai fomentar as atividades esportivas, culturais e sociais na nossa cidade. Acredito que essa parceria é fundamental, porque é às vezes complicado de você ter uma ideia, querer implantar e aquilo não tem ressonância com o que de fato as pessoas precisam. Então, ouvir com frequência as pessoas com iniciativa, as atividades que já existem, os times que já existem na cidade e perguntar sempre, a todo momento, o que podemos fazer para estimular o esporte e o seu time na nossa cidade. Ainda sobre esse aspecto, Gustavo, tem uma questão muito importante que eu quero dizer. Quando o meu marido, Antônio Bragiato, foi vereador, foi apresentado um projeto, inclusive que não foi sancionado pelo prefeito da ocasião, mas um projeto que procurava criar uma renúncia fiscal para as empresas que financiassem o esporte amador em Paraíso. Assim, por exemplo, ao invés da empresa pagar 100% de ISS, ela pagaria 80%, 70% e 30% ou 20% seria destinado aos times e ao esporte amador na nossa cidade. Pretendemos reenviar esse projeto para a Câmara dos Vereadores. Espero que os vereadores aprovem esse projeto de renúncia fiscal para empresas de Paraíso para o financiamento do esporte amador. Dessa vez, o projeto será sancionado e será implantado na cidade. Agora eu vou responder para vocês uma pergunta que as pessoas têm me parado na rua e muitas vezes, assim, quando encontram no bairro, também fazem questão de me perguntar se eu moro em São Sebastião do Paraíso, se eu sou de São Sebastião do Paraíso. Nós sabemos como que funciona a política em Paraíso, como que é a política dos coronéis. É uma política baseada em mentiras, é uma política baseada em intrigas, é uma política baseada no desgaste das pessoas. Então eu quero esclarecer para todo mundo, eu nasci em Paraíso, eu morei em Paraíso assim, durante a minha infância, durante a minha juventude, eu moro em Paraíso atualmente, graças a Deus, com a minha família, com o meu marido. Então, vocês podem ter certeza que se formos eleitos, e tenho certeza que seremos no dia 2, no próximo dia 2, eu estarei ao lado do Zé Luiz na prefeitura para fazer essa coordenação
do governo para implantarmos a administração transversal, ou seja, a coordenação entre as secretarias de governo. Participarei de um conselho político do governo com reuniões semanais. Não darei sossego para o Zé Luiz, tirando o Zé Luiz da prefeitura, levando o Zé Luiz nos bairros, na zona rural, em Termópolis e em Guardinha, para uma administração transparente. Terei uma preocupação prioritária com a questão de gênero na cidade, com a questão da mulher na cidade. Porque a mulher, ela sofre discriminações. Muitas vezes ela é a chefe de família. Nós já temos no Brasil, não temos esse índice em Paraíso, precisamos pesquisar, mas a maior parte das famílias brasileiras hoje são lideradas por mulheres. E as mulheres ainda são discriminadas no trabalho, ainda têm postos de trabalho e salários inferiores aos dos homens, não são bem atendidas com creches, com transporte público. Então eu estarei também na prefeitura para cuidar das questões femininas, de gênero em São Sebastião do Paraíso. Portanto, eu moro em Paraíso, estarei diariamente na prefeitura com o José Luiz, cuidando do Conselho Político do Governo, da coordenação transversal da administração pública e das questões de gênero na nossa cidade. Conto com o seu apoio, com a sua confiança e nós não vamos te decepcionar. Por isso, no dia 2 de outubro, vote 13. Vote José Luiz, o Zé do Bem. Ontem nós tivemos um debate dos candidatos em São Sebastião do Paraíso. E nós vimos mais uma vez as tentativas de agressão, as tentativas de ataque, principalmente de um candidato. E assim, um candidato que condena o coronelismo, mas que age como um pequeno coronel. Então nós tivemos ontem no debate uma amostra. Todos os candidatos em Paraíso representam o velho, mesmo quando se dizem jovens. As ideias são velhas, as práticas são de mentira. Nós precisamos combater interesses e ambições pessoais. Precisamos proclamar a República em Paraíso. O que significa isso? Fazer com que os nossos agentes públicos não tenham projetos de poder, não pensem nos seus projetos pessoais, mas que cuidem do povo e que cuidem da nossa cidade. Ontem ficou muito claro, nós tivemos ali 4 candidatos, 3 representando uma política velha, uma política antidemocrática, uma política de mentira, uma política golpista, uma política que não respeita a lei, uma política que não respeita o povo. E nós temos uma candidatura em Paraíso que representa a seriedade, que representa a honestidade, que representa o respeito à coisa pública, que representa o respeito ao direito social, que representa o respeito à lei. Nós precisamos devolver Paraíso ao povo de Paraíso. Devolver não, porque a prefeitura de Paraíso nunca esteve voltada para o povo da nossa cidade. Vai ser a primeira administração com um sério compromisso social com os funcionários públicos e com todo o povo da nossa cidade. Por isso eu peço o seu voto verdadeiro para a liberdade do nosso povo, para proclamarmos o respeito à coisa pública na nossa cidade.